almas para Jesus. Jesus nos deu uma ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Então nós temos que a igreja que nós fomos chamados, e essa é a nossa visão, para ganharmos almas, para falarmos do amor de Jesus para as pessoas. Nós cremos que a igreja tem que se multiplicar, que uma igreja saudável ela cresce, que uma igreja onde os crentes entendem a visão de que tem que ganhar almas para Jesus, é uma igreja que está em constante crescimento. Amém, irmãos? Então, nós estamos também falando sobre comunhão. Nós começamos domingo passado, eu falei domingo passado, eu falei quarta-feira, e hoje eu quero continuar falando porque comunhão é algo importantíssimo no reino de Deus. A igreja precisa viver a experiência da verdadeira comunhão. Os cristãos verdadeiros, os cristãos lá da igreja de Atos, da igreja primitiva, eles viviam em comunhão. A igreja, a primeira igreja, era uma igreja que era forte em comunhão, e nós também queremos viver essa experiência. Nós também desejamos que a nossa igreja seja uma igreja que viva em comunhão. Então eu quero que você abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 2, versículo 41. E eu quero que você se atente, porque hoje eu quero trazer um detalhamento sobre o que é comunhão. Hoje eu quero falar bem detalhado, e eu não sei se eu vou conseguir terminar essa palavra hoje, porque eu tenho aqui 13 leis da comunhão. Olha só, irmão. 13 bases, 13 princípios da comunhão verdadeira, da comunhão bíblica, da comunhão de Atos, capítulo 2, que nós vamos ler agora. Atos, capítulo 2, versículo 41 até o 47. Já vai dar para projetar ou não? Queria que você, antes de nós lermos, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar por você, para que a palavra caia como revelação no seu coração, para que o Espírito Santo venha abrir os seus olhos, o entendimento do seu coração com respeito à palavra dessa noite. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, a visão não é minha, a visão é do Senhor. É o Senhor quem tem colocado isso no nosso coração como direção para a tua igreja. Então, nessa noite, que os teus filhos tenham o entendimento aberto, o coração aberto, o espírito aberto para receber a tua palavra. Que essa palavra não venha só a ser entendida, mas que essa palavra venha a ser praticada, Pai. Que nós possamos viver o melhor do Senhor na comunhão bíblica, na comunhão que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Para nós falarmos sobre comunhão, nós precisamos entender que dentro da igreja nós temos vários tipos de pessoas. Olha para o seu irmão e fala assim: dentro da igreja, nem todo mundo é parecido com você. Aliás, fala para o seu irmão assim: nem sua mulher é parecida com você. Nem seu marido é parecido com você. Porque muitas vezes nós queremos nos relacionar com pessoas que pensem igual a gente, que ajam igual a gente, que tenham tudo em comum com a gente. E isso não acontece nem dentro da sua casa. Você pode ter uma certa unidade com o seu marido, com a sua esposa, mas vocês são diferentes. Muitas vezes o homem tem um pensamento, a mulher tem outro pensamento. O homem tem um gosto, a mulher tem outro gosto. E mais o que acontece? Dentro do casamento, um se completa no outro. Sim ou não? Mas na igreja é a mesma coisa. Na igreja você não vai achar pessoas igual a você. Se você quiser só conviver com uma pessoa igual a você, se você quiser casar com uma pessoa igual a você, eu aconselho você a comprar um espelho. E aí você vai conviver com o espelho todos os dias. Você vai olhar para o espelho, vai falar com a pessoa que está igual a você, vai ter os mesmos gostos, as mesmas qualidades, as mesmas
sonhos, os mesmos projetos. Casou com o espelho, está tudo bem, mas não está. Amém? Dentro da igreja, nós temos vários tipos de pessoas. Nós temos, olha só, nós temos pessoas alegres, nós temos aquelas pessoas que são brincalhonas, nós temos aquelas pessoas, o turrão, nós temos o observador, nós temos o crítico, nós temos o pessimista, nós temos o triste, nós temos o falador, nós temos o fofoqueiro, nós temos o brigão, nós temos o quieto, nós temos o faz tudo. Você conhece pessoas assim? Sim ou não? Nós temos o faz nada, nós temos o sabe tudo, nós temos o sabe nada, nós temos o pidão, nós temos o crente promessa. Sabe qual que é o crente promessa, né? Aquele que parece que vai, que é, mas na realidade não é nada. Nós temos o que parece que é, mas não é. Nós temos o cético, nós temos o melhor de todos, nós temos o aproveitador, nós temos o cansado, nós temos o Judas, nós temos o entusiasta, nós temos o preocupado, nós temos o cheio de fé, nós temos o orgulhoso, nós temos o humilde, nós temos o estúpido, nós temos o arrogante, nós temos o educado, nós temos o gentil e vai lá. Tem todo tipo de gente dentro da igreja. Olha para o seu irmão e fala para ele, tem todo tipo de gente dentro da igreja. Por isso que você nunca vai achar uma igreja perfeita. E eu quero dizer para você, o dia que você achar a igreja perfeita, já sabe, né? Não vai nela que você vai estragar ela. Então, olha só, dentro da igreja tem vários tipos de pessoas. Você precisa entender isso. Se você quiser entender a comunhão, a primeira coisa que você precisa entender é que tem vários tipos de pessoas. E você, eu sei que todos nós temos preferências. Muitas vezes nós preferimos nos relacionar com uns e muitas vezes nós temos resistência de se relacionar com outros. Mas deixa eu te falar uma coisa. Biblicamente, nós temos que ter comunhão com todos. Biblicamente, nós temos que ter comunhão com todos. Agora, como, pastor, o senhor fala um negócio desse? Como que eu vou ter comunhão com aquele irmão que só pisa no meu pé, que só faz coisa errada para mim? Eis agora é o que eu quero te ensinar sobre as leis da comunhão. Todos nós precisamos entender isso para vivermos em comunhão uns com os outros. Então, o que é comunhão? O que é comunhão, pastor? Primeiro, comunhão é a realização de algo em comum. Onde todos, apesar das suas diferenças, eles realizam algo. Eles estão unidos para realizar algo. Comunhão é o desenvolvimento de algo em comum. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos desenvolvendo o reino de Deus. Nós estamos juntos edificando a igreja do Senhor. Nós estamos juntos adorando ao Senhor. Então nós estamos aqui em comunhão para adorar a Deus, para exaltar o nome dEle. O que é comunhão? Comunhão é uma comunidade junta. Comunhão é um compartilhamento de algo. Comunhão é a qualidade que se expressa de união e ligação. Fala para o seu irmão, nós estamos ligados por um propósito. Comunhão é a harmonia no modo de agir, no modo de sentir e no modo de pensar. Comunhão é identificação, uniformidade, unidade de propósito e concordância. Comunhão é conformidade, harmonia, acordo, identificação, identidade. Isso é comunhão. Agora, eu quero falar sobre as leis agora da comunhão. Primeira lei da comunhão, já falei, tem vários tipos de pessoas dentro da igreja. E você deve se interagir com todas. A segunda lei da comunhão é a lei da convivência. Escreve aí, lei da convivência. Romanos capítulo 12, versículo 16. Desculpe, irmãos, antes de nós, eu não acabei nem lendo aqui, né? Vamos ler aqui, Atos capítulo 2, versículo 41, que é a base, que é o texto base que nos dá a comunhão. Olha o que diz assim. Os que aceitaram a mensagem foram batizados.
E naquele dia houve um acréscimo e um número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Deixa eu perguntar para você. No meio de 3.000 pessoas, você acha que não tinha todas essas qualidades e defeitos que eu falei aqui hoje? No meio de 3.000 pessoas, tinha todo tipo de gente. E a Bíblia está falando que naquele dia, Pedro pregou a palavra e 3.000 pessoas aceitaram Jesus. Então tinha todo tipo de gente. Você concorda comigo? Sim ou não? Tinha todo tipo de gente ali. Versículo 42, olha o que está falando aí. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir e as orações. Então olha só, aqui a Bíblia está falando que todos aqueles que aceitaram a Jesus, eles tinham algo em comum. O que era esse algo em comum? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações. Pode 43, vamos lá. Olha só, todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Pode passar. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, olha só. Para que tudo isso acontecesse, algumas coisas eram importantes. Então, a primeira coisa era a lei da convivência. O que é a lei da convivência? Conviver é você viver em companhia de alguém ou algo. Compartilhar o mesmo espaço e tendo outras pessoas ou elementos. É a habilidade, convivência é a habilidade de lidar com diferenças e conflitos de forma pacífica e harmoniosa. Alô? A lei da convivência é você aprender a viver e a compartilhar algo ou alguma coisa de uma forma harmoniosa com outras pessoas. A lei da convivência é você viver e lidar com pessoas diferentes de você e aprender a resolver conflitos de uma forma pacífica e harmoniosa. Então, muitas vezes, vai ter aquele irmão que vai pisar na bola com você, vai ter aquele irmão que vai falar mal de você, vai ter aquele irmão que vai fazer alguma coisa contra você, e pela lei da convivência não deveria fazer nenhuma dessas coisas. Mas como acontecem essas coisas, você deveria resolver os conflitos de uma maneira que gere harmonia, não separação, de uma maneira que gere... que seja pacífica, que traga paz para ambas as partes. Então o que fazer? Quando um irmão fizer algo contra você, resolva. Fala para o seu irmão, resolva. De uma forma pacífica e de uma forma harmoniosa. Porque assim nós vamos conseguir conviver uns com os outros. Então, não é chutando o pau da barraca, não é brigando, não é se afastando do irmão, não é fechando a sua cara, não é odiando aquela pessoa, não é ficando magoada com o irmão, não. Tudo tem que ser resolvido em harmonia, em paz. Essa é a lei da convivência. Você consegue, o ser humano foi feito para conviver, você foi feito para conviver com outras pessoas. Romanos 12:16, olha o que diz lá para você ver sobre essa lei habitando no meio da igreja, no meio dos cristãos. Romanos 12:16. Olha o que diz aí. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Olha só, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós devemos ter a mesma atitude com todos.
estejamos dispostos a nos relacionar com pessoas que querem se relacionar com a gente. Não olhe para as pessoas se achando que você sabe mais, que você é melhor, que essa pessoa não merece a sua ajuda, não merece a sua comunhão. Não, nós não devemos nos achar sábios ou maiores ou melhores aos nossos próprios olhos. Olha aí, Efésios capítulo 4, versículo 2 também fala um pouquinho sobre a lei da convivência. Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3, olha só. Com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Versículo 3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, olha só, conviver muitas vezes com os outros diferentes de mim, eu tenho que muitas vezes engolir sapo. Eu tenho que muitas vezes ter paciência. Eu tenho que muitas vezes amar mais do que desejar justiça e odiar meu irmão. Então eu tenho que buscar a paz. Eu tenho que buscar a harmonia. Então a igreja de Atos era uma igreja que vivia assim. Era uma igreja que entendia que era bom conviver com os irmãos. O salmista, ele diz, ó, quão bom e quão suave é estar unidos, estar juntos, estar em comunhão com os irmãos. Isso é bom para você. Pratique a convivência se relacionando com outros irmãos. Pratique essa lei. Pratique essa base da comunhão. Se relacione com todos os irmãos. Sabe, tem muita gente que você olha e fala assim, nossa, essa pessoa é muito orgulhosa. Mas quando você vai conversar com ela, você vai descobrir que era totalmente ao contrário do que você pensava. Já aconteceu isso com você? E muitas vezes você olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa parece tão arrogante. Essa pessoa parece tão orgulhosa. Daí você vai conversar, você vê, você fala, nossa, meu Deus, é totalmente diferente do que eu pensei. Do que eu pensava. Eu não queria me relacionar com ela, porque eu pensava que ela era chata, eu pensava que ela era isso, mas agora eu estou vendo totalmente diferente. Então, olha só, você precisa conviver com as pessoas para você conhecer o coração dela, para você ajudar, para você muitas vezes ser ajudado. Segunda lei, a lei da harmonia. Fala para o seu irmão, a lei da harmonia. O que é a lei da harmonia? É uma condição de paz, em que há acordo ou falta de conflitos, onde há concordância, equilíbrio entre pessoas que ocasionam uma sensação agradável e prazerosa. Sabe, a lei da harmonia é onde diferentes andam juntos, andam em paz, andam alegres e servem a Jesus de todo o seu coração. Onde que nós vemos harmonia? Nós vemos harmonia na música. Nós vemos aqui uma guitarra tocando, uma bateria tocando, vozes cantando, e todos esses instrumentos e vozes estão em harmonia. A guitarra, ela é diferente da bateria. Mas quando a guitarra toca e a bateria toca no mesmo ritmo, elas se harmonizam entre si. Quando você junta uma sinfonia, tem todo tipo de instrumento. Tem instrumento de corda, tem instrumento de sopro, tem instrumento de percussão. Tem vários tipos de instrumento. Mas quando o maestro começa a dar direção e todos os instrumentos começam a tocar, é tudo harmônico. Você vê todos os instrumentos tocando e gerando uma música, e gerando harmonia. Então, na igreja, na comunhão, é a mesma coisa. Viver em harmonia é você viver em paz, é você evitar conflitos, é você viver em concordância, é você ter equilíbrio. É um equilíbrio que ocasiona uma sensação agradável, ocasiona uma sensação prazerosa. É um prazer, muitas vezes, estar junto com os irmãos. Quando há harmonia, é gostoso estarmos juntos.
Quando há harmonia, todo mundo quer participar. Quando há harmonia, ninguém fica de fora. Todo mundo quer estar presente, quer estar junto, quer participar. A harmonia gera unidade. Depois eu vou falar sobre isso, mas a harmonia gera unidade, gera paixão, gera graça, gera prazer, gera favor de Deus sobre a igreja, sobre os irmãos. Então, olha o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, sobre a lei da harmonia. 1 Pedro 3, 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, visando o quê? Visando a harmonia. Olha só, tenham o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, tenham paciência com os irmãos, amem-se fraternalmente, ajudando fraternalmente, ele está falando, ajudando um ao outro. Sejam misericordiosos, olha só, com aqueles que erram. O que nós temos que ter? Misericórdia. Por que nós temos que ter misericórdia com aqueles irmãos que erram conosco? Porque quando você erra, é o que você espera para você. Quando você erra, você espera que as pessoas tenham misericórdia de você. E por que quando as pessoas erram contra você, você quer justiça? Muitas vezes as pessoas erram conosco e nós queremos o quê? Fulmina ele, Jesus. Que cai um raio na cabeça desse irmão. Mas quando é você, aí você vem com aquele olhar de coitadinho, igual o gato de botas lá do Shurek, né? Aquele zoião de coitado. Misericórdia de mim. Mas quando é com os outros, muitos querem justiça. Então o apóstolo está falando aqui, o apóstolo Pedro está falando, olha, sejam misericordiosos. Quando alguém errar contra você, tem misericórdia. Seja humilde, meu irmão. Não seja arrogante, não queira ser alguém que ninguém pode fazer nada contra você, porque senão você solta as cachorras, você vai para cima. Não, tenha misericórdia. O que é preciso para nós vivermos em harmonia? Conviver em harmonia tem um porém. Presta atenção no que eu vou falar. Não é aceitar coisas que te incomodam sem fazer nada. Não, então eu não tenho que fazer nada, pastor. Para viver em harmonia, então eu tenho que aceitar tudo. Tenho que perdoar tudo. Não, não é assim. Conviver em harmonia é saber resolver de forma civilizada, sem brigas e sem acusações. A pessoa fez algo errado por você, o que você tem que fazer? Irmão, chega aí, vamos conversar. Vamos trocar uma ideia aqui, eu e você. Irmão, você fez isso. Eu não gostei, eu fiquei chateado. Eu fiquei triste com você. Mas eu vou te dar uma nova chance. Irmão, sabe, esse tipo de brincadeira, eu não gosto muito. Eu quero ter comunhão com você. Eu quero ficar com você. Eu quero socializar com o irmão. Mas olha, esse tipo de brincadeira me chateia. Então, vamos parar com isso? Não vamos brincar mais desse tipo de brincadeira? E assim você mantém o quê? A harmonia. Você resolve o problema e você mantém a harmonia com o seu irmão. Posso ouvir um amém aí? Amém. Então, sem briga, sem acusação, sem você sair falando mal do irmão para outra pessoa, sem você resolver o problema. Então, a harmonia, ela é algo importantíssimo. Lá na igreja de Atos começou a ter um problema. Começou a ter uma briga lá que tinha os judeus, tinha os gregos, tinha outras pessoas lá, e aí cada um começou a puxar a sardinha para o seu lado. Quando chegou na distribuição lá, para os órfãos e viúvas, dos mantimentos, das coisas lá para ajudar, tinha um grupo que puxava a sardinha para o lado deles e o outro ficava sem nada. Eles não começaram a brigar, o que eles fizeram? Eles foram até os apóstolos. Chegaram nos apóstolos e falaram, olha, tá tendo esse problema aqui. Muitas vezes eles pegam só para deles, dão tudo só para o lado deles, para o nosso lado aqui não tem nada. O que os apóstolos fizeram? Resolveram o problema. Mas eles não continuaram brigando, não ficaram brigando. Por quê? Porque a harmonia era importante no meio deles. Amém, irmãos? Como manter a harmonia?
respeitando o limite de cada um. Respeito mútuo. Respeite o limite de cada um. Se você sabe que o irmão não gosta, não faz. Se você sabe que o irmão não gosta que chama ele desse apelido, então não chama ele desse apelido. Se você sabe que o irmão não gosta de um tipo de brincadeira, então não brinque com ele com esse tipo de brincadeira. Tenha respeito um pelo outro. Dê prioridade ao bom humor. Sabe, quando alguém fazer alguma coisa para você, leva na esportiva. Sabe? Relaxa, releva, deixa passar. Se não conseguir, vai resolver. Dialogue, tenha uma comunicação aberta com os irmãos. Você precisa falar o que você não gosta. Quando acontecer alguma coisa, você precisa dialogar. Você fala, irmão, não gosto disso. Irmão, fazer assim. Faça atividades juntas. Precisa estar participando, precisa estar envolvido. Esteja disponível. Disposição de resolver conflitos. Está com um conflito com alguém? Esteja disposto a resolver. Tenha empatia, demonstre compaixão. Busque pelo entendimento das diferenças. Disposição de ouvir pessoas, opiniões diferentes. Busque reconciliação. Promova diálogo. Seja confiável, transparente e cooperador. Estabeleça limites saudáveis. Terceira lei, a lei do amor. E essa lei aqui, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura do amor na igreja. Essa lei é importantíssima para a comunhão. Eu quero ler alguns versículos com você. 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18. Se alguém tiver recursos materiais, vir seu irmão em necessidade, e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. Olha só, o apóstolo João está dizendo que nós só amamos as pessoas quando nós temos uma atitude. Que amor verdadeiro não é amor da boca para fora, só olhar para o irmão e falar, eu te amo, meu irmão. Mas o irmão está passando uma necessidade, você não tem coragem de ajudar. Mas o irmão lá está passando por um perrengue, você não tem coragem de dar 10 reais para ajudar na situação dele. Tamo junto. Muita gente fala assim, né? Tamo junto, mas na hora de ver o resultado do tamo junto, não está junto coisa nenhuma. Então, amor da boca para fora não é amor. Amor tem que ter ação e tem que ser de verdade. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz aí. Um pouquinho para frente aí. Capítulo 4, versículo 7. Olha o que o apóstolo João diz aí. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha só. Quem ama... só ama porque conhece a Deus. Olha aí, versículo 20 agora, olha o que diz aí. Versículo 20. Olha só. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então olha só, se você tem raiva do irmão, se você guarda mágoa do irmão, se você não quer se relacionar com o irmão, eu não estou falando isso nem só de irmãos, porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. E se você não tem capacidade de amar o seu irmão, você não conhece a Deus ainda. Você precisa o apóstolo está falando assim, você precisa se converter. Você precisa se converter. Se você não tem a capacidade de amar o seu irmão, você ainda não conhece Deus, não sabe quem Ele é. Olha o que diz aí, João capítulo 13, versículo 35, olha o que diz aí. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Quem é discípulo de Jesus? Como é que eu sei, pastor? Se a pessoa é discípulo de Jesus, é fácil, só ver se ela ama os irmãos.
É só ver se ela se relaciona com os irmãos. É só ver se ela tem relacionamento com outros irmãos. Para encerrar, Gálatas capítulo 5, versículo 14. Olha só o que diz aí. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Pois toda lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Então olha só, o que significa amar ao próximo? Olha aqui para mim. Ter amizades profundas. Amar ao próximo significa ter comunhão com os irmãos. Um profundo sentimento de compaixão, de bondade e respeito para com outras pessoas. Independente de suas diferenças, origens e circunstâncias. Você deve ter compaixão, sentimento de bondade, de respeito para com todas as pessoas. Agir, o que é amar ao próximo? Agir em prol do bem-estar dos outros, demonstrando o quê? Empatia, solidariedade e disposição para ajudar. O que é amar ao próximo? Tratar os outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratados, reconhecendo a dignidade e o valor de cada indivíduo. Então você deve tratar as pessoas como você gostaria que elas te tratassem. Mas às vezes as pessoas invertem isso, né? Não, eu quero ser tratado bem, depois eu vou tratar bem a pessoa. Não, mas é o contrário. Primeiro é você, depois você espera algo em troca do próximo. O que é amor ao próximo? Amor ao próximo envolve entrega. Envolve atenção às necessidades do próximo. Envolve tolerância. Amor ao próximo envolve empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Não é só se colocar no lugar do outro. Empatia é você se colocar no lugar do outro, entender as dificuldades da pessoa e oferecer ajuda. E resolver o problema dela. Porque existe uma linha tênue entre empatia e dó. Muitas vezes você tem dó das pessoas, mas não tem empatia. O que é dó? Eu sei que ela está passando uma dificuldade, eu sei que ela está passando um problema, eu sei que ela está passando uma luta, eu estou morrendo de dó desse irmão. Isso é dó. Não faz nada. Só fica na dó. Agora, o que é empatia? Eu estou vendo que esse irmão está passando por um problema, eu estou vendo que esse irmão está passando por uma dificuldade, está passando por uma crise, eu me coloco no lugar dele, eu falo, poxa, se fosse eu, o que eu gostaria que as pessoas fizessem? Eu vou dar uma oferta para ele, eu vou ajudar ele. Então ela vai lá e faz. E ajuda. Se coloca no lugar. Amar ao próximo, presta atenção nisso aqui. Amar ao próximo é fazer o bem sem esperar nada em troca. Porque tem gente que quer fazer o bem, mas fica esperando alguém depois, eu vou fazer para você agora, aí depois você faz para mim também. Fica esperando algo em troca. E tem muita gente que não faz nada para outras pessoas por causa disso. Eu já vi pessoas falarem assim, eu parei de fazer porque só eu faço, ninguém faz nada por mim. Eu já fiz muita coisa para muita gente, hoje eu não faço nada mais, porque quando eu preciso, ninguém faz nada por mim. Amar ao próximo é você fazer sem esperar nada, sem esperar retorno. A sua recompensa vem do Senhor, meu irmão. Sua recompensa vem de Deus. Então, muitas vezes nós queremos fazer, isso aqui é importante, muitas vezes nós queremos fazer as coisas só para aqueles que nós gostamos. Muitas vezes nós temos disposição de ajudar somente aqueles que nós gostamos, somente aqueles que nós temos no coração. E isso não é amar ao próximo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você escolheu seu pai e sua mãe? Você escolheu seu pai e sua mãe? Você escolheu seus irmãos?
Você escolheu, quem aqui é casado e tem filhos, você escolheu seus filhos? Hã? Foi você que chegou e falou para Deus, ó, eu quero ser marido dela, eu quero ser esposo dele. Não, olha, Senhor, eu quero o meu pai desse jeito, ó. Eu quero minha mãe assim. Não. Você sabe por quê? Porque você não tem o direito de escolher pai e mãe, você não tem direito de escolher seu irmão, você não tem o direito de escolher quem vai ser seu filho. Quem escolhe é Deus. Mas dentro da igreja, você quer escolher as pessoas que você deve abençoar? Dentro da igreja, você quer escolher as pessoas que você vai andar? Dentro da igreja, você quer escolher tudo? Fala para o seu irmão, você não tem esse direito. Você tem que andar com todos aqueles que Deus colocar do seu lado. Olha para o seu lado, para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás. São essas pessoas que Deus escolheu para você amar. São essas pessoas que Deus escolheu para você amar. Então ame a todos. Fala para o seu irmão, ame a todos, viu? Não tem preferência. O que é comunhão? Comunhão é o segredo para o aprendizado do desenvolvimento de relacionamentos. Comunhão é o segredo para o aprendizado no desenvolvimento de relacionamentos. É o segredo de viver e ser família espiritual. Posso ouvir um glória a Deus aí? Comunhão, presta atenção, é o segredo para nós atrairmos pessoas até Cristo. É através da nossa comunhão que pessoas vão ser atraídas para Cristo. Olha aqui para mim. Nós só vamos viver a unção da multiplicação, a visão da multiplicação, se nós entendermos a realidade do que é comunhão. Porque a comunhão é que produz a multiplicação. Fala para o seu irmão, a comunhão é que produz a multiplicação. Por isso que tem a quarta lei da comunhão, que é são os 3 U's. Fala para o seu irmão, 3 U's. Unidade. Fala assim, unidade, união e unanimidade. São os 3 U's da comunhão. Unidade, união e unanimidade. Então, a diferença, quero falar de 2 primeiro, sobre união e unidade. Você precisa entender que união é uma coisa, unidade é outra coisa. União não é o açúcar, tá bom? União, nós estamos falando de outra coisa. Tem nada a ver com açúcar, união. União e unidade são coisas completamente diferentes. Nós podemos ter união e nos faltar unidade. Nós podemos ter união e nos faltar unidade. Mas que raio é esse? Então, olha só. União e unidade está principalmente no foco e na natureza do conceito. Então, olha só. União refere-se à ação de unir e juntar coisas ou pessoas em torno de um objetivo comum. Então deixa eu falar uma coisa para você. Por exemplo, olha aqui. Hoje aqui nós estamos em união. Todos os domingos às 18 horas, para uns às 18h05, para outros às 18h10, para outros às 18h20. Mas nós estamos em união. Por quê? Porque nós resolvemos estar aqui todos os domingos, a partir das 18 horas, para adorarmos a Deus. Nisso nós estamos unidos com o só propósito de adorar a Deus. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Agora, união é um ato de que todos os membros se juntarem para alcançar um objetivo em comum, cada um contribuindo com suas habilidades individuais. Então, olha só, nós temos o objetivo aqui todos os domingos de adorar a Deus, de sermos igreja.
Então, dentro do objetivo, nós nos unimos. Então, um vem aqui, olha, por exemplo, o Rubem e a Gabi vieram aqui hoje, estão aqui nos ajudando no louvor. O Giovanni na bateria, a Thalita aqui no louvor também. A Giovana e a Melissa dançando aqui. O Eric na mesa de som, o Renato no computador, o Lê lá no estacionamento, eu aqui pregando para os irmãos e os irmãos sentados aqui ouvindo. Alguém dentro dessa união já veio aqui e limpou a igreja para que nós pudéssemos ter um culto lindo. As irmãs estão lá em cima cuidando das crianças, fazendo o culto infantil, para que nós possamos ter um culto aqui, elas também tenham um culto lá. Então nós nos unimos com o propósito de cultuarmos a Deus. Isso é união. Então nós estamos unidos. Agora, união, vamos colocar assim, você pega um saco de batatas. Aí no saco de batata tem aquela batata mais grande, maior. Tem aquela batata menor. Tem aquela batata mais gorda. Já olharam para mim, né? Tem aquela batata mais fina. Tem aquela batata pequenininha. Agora todo mundo olha para o Giovanni agora. Estou brincando. Estou brincando. Estou brincando. Tem aquela batata que é meio deformada, Tem todo tipo de batata dentro de um saco. Aquelas batatas estão todas ali dentro do saco, unidas. Estão todas juntas. A igreja é um grande saco de batata. De certa forma, nós estamos unidos, estamos aqui, todos juntos. Todos juntos. Mas o propósito da comunhão não é só união. A união é uma parte da comunhão. Nós então estamos aqui unidos. Mas Deus quer além. A comunhão, ela produz algo que é além da união. Ela deve produzir a unidade. Unidade é muito mais do que união. Então, olha só, unidade está ligada à ideia de ser indivisível. Olha só. A unidade está ligada à ideia de ser indivisível, de ninguém conseguir dividir, de formar um todo coeso e integrado. Vou explicar para você. Então, olha só, se eu estou com um saco de batata, se eu abrir o saco de batata, eu consigo separar as batatas, sim ou não? Agora, se eu pegar esse saco de batata, colocar ele no fogo do Espírito, na água da palavra, na água quente, com fogo queimando, e a palavra fluindo, o que vai acontecer com as batatas? Elas vão estar cozidas, cheias do Espírito Santo. E aí o que acontece? Você pega aquela batata, você tira aquela casca, alguns não tiram, mas o certo é tirar. Você tira aquela casca, e você vai lá e amassa aquelas batatas, amassa o orgulho de todo mundo. O que acontece com as batatas? Elas perderam a forma. Agora, as batatas se tornaram o quê? Uma. Se tornaram um purê. Se tornaram um. Não tem como mais separar as batatas. Porque agora elas são uma coisa só. Isso é unidade. Então, uma igreja unida, maravilha. Mas uma igreja unida, o diabo consegue separar. Quando a nossa comunhão é só na união, são só pessoas unidas, sem o fogo do Espírito e sem a água da palavra, qualquer um pode chegar e separar, mas quando nós estamos na verdadeira comunhão que produz a unidade, ninguém consegue separar. Ninguém consegue separar. Por isso que é importante a igreja viver em união, mas mais importante ainda é nós vivermos em unidade.
Então, a unidade é a coesão, a coesão e harmonia existente entre esses membros. Então nós precisamos ter isso bem em mente. Por que nós estamos falando da visão? Porque a visão, para ela ser aplicada, porque para a visão, para ela funcionar, para que Deus possa abençoar a visão de uma igreja, a igreja precisa viver em unidade. Unidade é ninguém consegue mudar. Ninguém consegue mais separar, ninguém consegue mais dividir, ninguém consegue mais trazer algo diferente do que aquilo que nós temos como visão. Vão bater, mas vão encontrar resistência. Não tem como. Então, olha só, a coesão e a harmonia, elas trabalham em conjunto, respeitando e valorizando as diferenças de cada um, testemunhando assim um time integrado e eficiente. Então, o que é a unidade? É a pessoa chegar em mim e perguntar algo da visão, e eu falar, ó, a visão é essa. É a pessoa chegar em você e perguntar algo da visão e você falar, a visão é essa. Temos todos um mesmo falar, um mesmo jeito de agir, um mesmo pensamento, uma mesma direção, um mesmo caminho traçado. Então não pode a pessoa chegar e perguntar para mim sobre a visão da igreja, e eu falar uma coisa e eu chegar em você e você falar outra. Aí a pessoa vai falar, mas por que o pastor falou diferente, você está falando assim? Não, porque a minha visão é diferente da do pastor. Não, porque eu penso diferente do pastor. Não, então você não está em unidade. Então você não pode estar dentro no meio da igreja. Lembra que eu já falei para os irmãos, se você não concorda com a visão, aqui não é o seu lugar. Você tem que procurar outro saco de batata, para ver se lá você consegue entrar em unidade com eles. Porque aqui o que nós estamos buscando dentro da nossa comunhão é a unidade. Fala para o seu irmão, nós vamos andar em unidade. Olha só, a união, presta atenção, a união é o ato de se juntar. Agora, a unidade é o resultado dessa união, onde todos formam um único corpo coeso. Você já reparou que no seu corpo, você tem membros que se parecem, mas não são iguais? Sabia disso? Por exemplo, a sua mão. Sua mão é parecida, mas não são iguais. São diferentes. A sua mão da esquerda é diferente da direita. Você consegue fazer coisas com a sua mão direita que você não consegue fazer com a esquerda. Você consegue fazer coisas com a esquerda que você não consegue fazer com a direita. Então, olha só. Eu vou explicar melhor, que senão agora você ficou na dúvida, né? Enquanto as costas da sua mão direita estão voltadas para a direita, as costas da sua mão esquerda estão voltadas para a esquerda. Então é diferente. Se você tentar virar essa mão aqui, ó, vai atrapalhar todo o seu braço, todo o seu corpo, não vai funcionar direito. Não tem como você pegar, olha só, não tem como você pegar a sua mão esquerda e colocar no lugar da direita. Por quê? Porque o seu dedão vai ficar para baixo. Se você colocar ele desse lado, o seu dedão vai ficar para baixo. Não vai ficar para cima. Você entendeu? O dedão da sua mão direita fica para cima, no lugar certo. Agora, você pegar o dedão da mão esquerda e colocar para cá, o que vai acontecer? Então, ela é diferente. Mas olha só, os seus pés, a mesma coisa. Os seus pés, os dois apontam para dentro. Sim ou não? Agora, se você vai inverter os pés, um vai apontar para o outro lado. Já pensou você andar com o pé? Põe o sapato do pé direito no pé esquerdo para você ver. Você vai andar assim, ó. Por isso que seu pé é diferente um do outro. Parece igual, mas é diferente. Mas olha só. Quando as minhas mãos, que são diferentes, se juntam para fazer algo, ela faz com perfeição. Agora, como é que eu vou levantar isso aqui com uma mão sozinha? Não tem como. Mas quando as minhas mãos diferentes
trabalham em unidade, em harmonia, eu consigo fazer algo. Quando os meus pés, em unidade e harmonia, resolvem obedecer ao meu cérebro e trabalharem juntas, eu consigo caminhar. Agora, quando o meu cérebro, quando os meus pés não respondem aos comandos da minha cabeça, nós vamos ter problema. O seu corpo, ele tem membros diferentes. Mas o seu corpo, tendo membros diferentes, todos eles trabalham em harmonia. Trabalham com o propósito de vocês viverem bem. Quem que comanda o nosso corpo? O nosso cérebro. O seu corpo obedece à visão do seu cérebro. O seu cérebro determina o que o seu corpo vai fazer. Por exemplo, eu estou aqui pregando e o meu cérebro está determinando os meus movimentos. Por isso que o meu corpo está, mesmo sem eu prestar atenção, o meu corpo está trabalhando em harmonia. O meu pé está para frente, o outro está para trás, a mão está movimentando, a outra está segurando o microfone, a minha boca está falando, os meus olhos estão olhando para você e eu estou ouvindo tudo o que eu estou falando. Meu corpo está trabalhando em perfeita harmonia. Assim deve ser o corpo de Cristo, que é a igreja. Assim devemos ser nós. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. A visão vem de quem? A visão vem do cabeça, que é Cristo. Nós somos o corpo. E nós, como corpo, nós devemos obedecer à visão. Quando um membro do corpo, olha aqui para mim, quando um membro do corpo sai da unidade da visão, o que acontece? O corpo inteiro padece. Eu estava conversando com o irmão esses dias, ele estava falando para mim de uma unha encravada no pé dele. E ele teve que desencravar a unha. Ele falou que ele nunca chorou tanto na vida dele que nem aquele dia. Uma unha tem o poder de trazer dor ao corpo inteiro. Então, olha só, quando um elemento do seu corpo sai fora, quando um elemento do seu corpo sai fora da unidade do corpo, o corpo padece. Muitas vezes tem partes que precisam ser o quê? Arrancadas. Por isso que tem gente que faz operação. Está com problema na unha, ele precisou tirar a unha. Para que o corpo parasse do quê? De sofrer. Então deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes dentro da igreja tem pessoas que tentam minar a unidade do corpo. E essas pessoas não podem fazer parte do corpo. Então deixa eu te falar uma coisa para você. Não seja aquela pessoa que vai tentar minar a unidade do corpo. Deixa eu falar uma coisa para você. Trabalhe sempre pela unidade do corpo. Olha para o seu irmão e diga isso para ele. Trabalhe sempre pela unidade. Porque sabe o que pode acontecer? Jesus pode te arrancar do meio do corpo. E um membro fora do corpo, o que acontece quando você tira um membro do corpo? Fala misericórdia. Então, unidade representa a integração e a harmonia. Harmonia, mesmo sendo diferentes, mesmo tendo pensamentos diferentes, mesmo tendo gostos diferentes, mas nós trabalhamos para preservar a unidade. Amém, irmãos? Um quebra-cabeça. Um grande exemplo disso é um quebra-cabeça. Pega um quebra-cabeça lá numa caixa, você tira lá as peças, é tudo peças diferentes. Mas o que acontece?
quando você vai montando o quebra-cabeça. Cada peça tem o seu lugar. É diferente, mas cada peça tem o seu lugar, e cada peça, o que acontece? Se encaixa uma na outra. Dentro da igreja, do corpo de Cristo, é assim. Nós temos pensamentos diferentes, somos diferentes, somos de lugares, de culturas, de ensinamentos diferentes, mas com respeito à igreja, nós temos uma missão, nós temos uma visão, nós temos um alvo, um objetivo de Deus nas nossas vidas. E quando nós nos juntamos como um grande quebra-cabeça, em unidade nós alcançamos um propósito. Quando você perde uma peça de um quebra-cabeça, o quebra-cabeça não presta mais. E uma peça fora do quebra-cabeça também não tem utilidade nenhuma. Então fala para o seu irmão, nós precisamos andar em unidade. Fala para o seu irmão assim, eu me completo em você e você se completa em mim, no reino de Deus. Agora falta um U, né? Falei sobre união e unidade, mas eu falei que tem 3 U's, né? Terceiro U é a unanimidade. Fala para o seu irmão, unanimidade. O que é unanimidade? Unanimidade é um adjetivo que se refere a um consenso, ou um acordo entre um grupo de pessoas. Significa que todos os membros concordam permanente com aquela direção, decisão ou escolha. Não houve discordância ou oposição. Então, olha só. Tem coisas, presta atenção que isso aqui é importante para você, tanto aqui como em qualquer outro lugar. Tem coisas na doutrina bíblica que nós podemos discordar. Tem coisas na doutrina bíblica, quando você estudar a palavra de Deus, você vai encontrar em algumas matérias, em algumas coisas, você vai encontrar divisões de pensamentos. Por exemplo, com respeito à salvação, existem algumas visões de pensamento. Tem umas igrejas que creem que uma vez salvo, salvo para sempre. Tem umas igrejas que creem que o crente pode perder a salvação. Tem outras igrejas que creem que o crente não pode perder a salvação. Tem base bíblica para isso. E isso pode haver discordância, porque isso não são fatores fundamentais da nossa vida cristã. Agora, tem coisas que a Bíblia não permite nós termos divisão. Pensamentos diferentes. Por exemplo, com respeito ao sacrifício de Jesus. A Bíblia não permite que nós encontramos outro Salvador. Só existe um Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus. Tem coisas que eu e você precisamos ter um só pensamento. E isso é a unanimidade. Unanimidade é todos pensarem do mesmo jeito. Se você, e olha só que eu sou um pesquisador de igreja, eu gosto muito de pesquisar igrejas, eu gosto muito de conhecer igrejas, eu gosto muito de entender a visão de igrejas, eu sou um pesquisador de igreja. Se você vê as igrejas que mais crescem, as igrejas que mais conquistam almas, as igrejas que mais respondem ao id, ao chamado de Jesus, são aquelas igrejas em que os membros andam em unidade e em unanimidade em determinadas direções que é dada pela liderança da igreja. Nós vamos evangelizar. Todo mundo vai evangelizar. Nós vamos fazer um jejum. Todo mundo vai jejuar. Nós vamos fazer uma campanha de oração. Todo mundo vai fazer a campanha de oração. Nós vamos levantar de madrugada para nós orar. Todo mundo levanta de madrugada para orar. Nós vamos fazer um encontro com Deus. Todo mundo focado no encontro com Deus. Isso é unanimidade. É a igreja inteira envolvida no projeto, na visão que Deus estabeleceu para a igreja. Todos juntos, todos pensando a mesma coisa, todos seguindo a direção.
Não tem aquele negócio de, eu não vou não. Eu não vou fazer não, eu não vou fazer o jejum não. É jejum de 21 dias, não vou não. E orar, levantar de madrugada para orar, não vou não. Estou fora. Tem que evangelizar, eu vou na blitz, não vou não. Tá para sair uma blitz aí, viu, os irmãos que querem, que gostam. Esse mês de julho nós vamos fazer a blitz aí. Então, olha só, tem que estar unânime. A igreja de Atos, eles permaneciam unânimes. Todos falavam a mesma coisa, pensavam a mesma coisa. Em Atos, fala sobre a igreja da Macedônia. Eles eram unânimes. Fala da igreja de Antioquia, a Bíblia fala que lá em Antioquia, onde foram chamados as primeiras pessoas que seguiam, os primeiros seguidores de Jesus, foram chamados de os primeiros cristãos. Por quê? Porque eles eram extremamente parecidos com Jesus. Eles eram unânimes. Então, unanimidade indica uma concordância absoluta e unificada de todos os envolvidos em relação a determinado assunto. Então, nós devemos andar em união, nós devemos viver a unidade e nós devemos praticar a unanimidade. Amém, irmãos? Olha só. Partes da unidade da igreja de Atos. Volta lá em Atos 2:42. Olha o que diz ali, olha só. Mostrar que é Atos 2:42. A unidade da igreja de Atos. Pode passar. Olha só. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E à comunhão, e ao partir do pão, a oração, pode passar. Estavam cheios de temor. Por causa dessas coisas, muitas maravilhas e sinais eram feitos no meio da igreja. Pode passar. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha só, tudo em comum significa unidade. Pode passar. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um, uns aos outros. E todos os dias, olha só a unidade, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos, unidade, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Qual que é o resultado da unidade? Olha só, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Resultado, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O resultado da verdadeira comunhão, deles andarem unidos e em unidade, o Senhor acrescentava pessoas. Uma unção de multiplicação era derramada sobre a igreja. Eu vou parar por aqui. Tem mais, eu só falei de 4, tem mais 9 ainda para mim falar. Então nós continuamos na quarta-feira falando sobre unidade. Amém, meus irmãos? Fica de pé em nome de Jesus. Estão gostando da palavra? Os irmãos estão entendendo a palavra? Nós precisamos ouvir, nós precisamos compartilhar, e nós precisamos colocar em prática isso que nós estamos aprendendo sobre comunhão. Essa palavra, irmãos, olha aqui para mim. Quero falar algo para você importante sobre essa palavra de comunhão. Você pode procurar livros, você pode procurar palavras, presta atenção, você pode procurar livros sobre comunhão, você pode procurar palavras na internet sobre comunhão, que você não vai achar isso. Essas 13 bases da comunhão que eu estou ensinando para a igreja, foi fruto de revelação do Espírito Santo para mim. Você não vai achar nenhuma igreja, nenhum lugar falando sobre... Você pode achar falando sobre algumas coisas,
Mas sobre essas 13 bases da comunhão, você não vai achar em lugar nenhum, porque é exclusivo para você. Eu estava conversando com um pastor essa semana sobre a visão, sobre a comunhão, explicando para ele as leis da comunhão. Ele falou para mim assim: por favor, me manda esses esboços para mim, porque eu preciso pregar isso na minha igreja. Então, olha para o seu irmão e fala: você é um privilegiado. Você sabe por que Deus está entregando isso para nós? Você sabe por que Deus está trazendo essa revelação, essa palavra revelada sobre comunhão? Porque Deus quer que nós andemos assim, sabe por quê? Porque Deus vai fazer coisas poderosas no nosso meio, através da nossa comunhão. Nós vamos ver esse lugar ficar pequeno em nome de Jesus. O Senhor vai acrescentar poderosamente, mas para que isso aconteça, nós devemos viver a comunhão como ela é na palavra de Deus. Tudo que eu estou ensinando é a palavra de Deus para você. É como os verdadeiros e os primeiros cristãos viviam. Então hoje eu falei sobre 4 leis da comunhão. Primeiro, que tem pessoas diferentes de você na igreja. Segundo, que você precisa aprender a conviver com todos os irmãos. Terceiro, que o que depender de você vive em harmonia. E quarto, você precisa amar o próximo. E quinto, eu falei sobre 5, né? E quinto, aprenda a viver em união, em unidade e em unanimidade. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Apaga a luz aí. Qual a resposta, meu irmão e minha irmã, que você dá ao Senhor nessa noite? Sobre aquilo que você tem aprendido sobre comunhão nesses dias. Qual é a sua resposta ao que o Espírito Santo tem ensinado você nesses dias? Chega de viver para você mesmo. Chega de ser uma ilha. Chega de só criticar as pessoas. Chega de se isolar, de guardar mágoa, de guardar rancor. Ande junto, celebre junto, ame, tenha comunhão, tenha unidade, tenha união, participe, se esforce, deixe o Espírito Santo te usar para abençoar a vida de outras pessoas, deixe o Espírito Santo te usar para tocar a vida de outros irmãos, seja um instrumento do Senhor na edificação da obra dele, seja um instrumento do Senhor na vida daquele que está aqui, que o Senhor tem colocado ao seu lado. Não tenha preferências. Fale com Deus agora, é você e o Espírito Santo de Deus. Fale com o Senhor. A paz que excede todo